Essa é a nossa quarta aula. A gente vai falar sobre violência versus esforço. O que seria a energia da violência, né? Porque a gente entende que violência é só agressão, né? E a gente, quando fala de violência, a gente já pensa em situações de agressão direta. Mas existe, na vibração da violência, uma frequência que está muito relacionado com a energia do esforço. Então, toda vez que eu preciso me esforçar muito, eu utilizo bastante dessa energia, que é uma energia violenta, que ela gera o quê? Ela gera um impacto que é antinatural, que não vai no fluxo, Então, na verdade, a gente acaba quebrando o fluxo. E toda vez que a gente quebra o fluxo, a gente está usando essa energia, que é uma energia que traz essa frequência da violência e do esforço. A gente sai da harmonia, né? Entra na coisa invasiva, né? Você sente a necessidade de invadir, e às vezes é também o seu próprio espaço, é uma coisa com você mesmo, com o outro, com as relações. Você não tem muitas vezes a paciência e a tranquilidade de entender o fluxo natural, né, da situação. E isso se torna muito violento, né, porque você é intromissivo, né. Exatamente, é invasivo. Sim. Né? E a gente tem essa questão do querer, né? Então, muitas vezes, a energia do querer, ela quebra completamente a possibilidade de você receber aquilo que, quando você está na sua frequência vibracional alinhada, que é uma frequência de não violência, de fluir, você teria condições de receber, que geralmente está alinhado com muitas bênçãos. Então, esse querer da mente, que está relacionado com tudo aquilo que a gente falou, de crenças que a gente constrói, de como o relacionamento tem que ser, a ideia que a gente tem de como esse parceiro ou essa parceira precisa ser ou se comportar na vida, ela gera essa condição vibracional da violência, porque você não aceita o outro como ele é, você não ama o outro pelo que ele é, pela humanidade dele, como a gente já falou, e você gera uma energia de violência para modificar o outro, para fazer com que o outro se torne algo que você quer, mas você não pensa em nenhum momento nesse princípio do equilíbrio, da perfeição, que é o fato de você ter se conectado com essa pessoa através de uma lei de atração perfeita. Então, quando a gente entra com essa energia do esforço, da violência, que está relacionado com o querer, que tem como base uma distorção mental, a gente acaba gerando impedimento da abundância, da prosperidade e do fluxo para aquilo que a gente poderia estar vivendo em harmonia. Então, a gente acaba quebrando tudo isso. Como a gente tem o livre-arbítrio e a soberania de escolha, a gente vibracionalmente escolhe atrair situações que também vão ser violentas. Então, da mesma forma, a gente vai atrair alguém ou desencadear no outro uma intolerância em relação ao que a gente é, ou ao que a gente realmente manifesta como natureza. Eu gosto sempre de usar o exemplo daquela história quando a gente está procurando a chave de casa, né? Quanto mais você procura, você começa a ficar bitolado, você quer. Parece que a coisa mais se afasta, né? A situação vai se afastando de você. E quando você realmente desencana e fala assim, eu vou achar. Né? Eu vou achar, você entrega e confia, né? Você deixa de... você não deixa de ter a intenção, é diferente a intenção de buscar, de você querer as coisas e você forçar para alcançar aquilo. E aí quando você realmente desencana, fala assim, tá, vou pegar a chave reserva, depois eu acho, depois eu procuro e vida que segue. Quando você olha, a chave está no seu bolso, você vê, ela aparece, né?
parece que a situação se desenrola. Então é nesse sentido que a gente diz que a abundância está aí, né? Você pode recebê-la, só que essa violência de querer controlar, mais uma vez isso é uma necessidade do controle, você corta completamente esse fluxo de você estar até enxergando, você passa a não enxergar aquilo que está na sua frente, que já é a bênção em si, por si própria ela já está acontecendo. O entendimento do porquê, né, que você está vivendo aquilo. Sim. E qual a sua possibilidade de cura e o que aquilo contribui para a sua evolução, né? Você acaba ficando distraído, né? Você passa a se distrair dos sinais e das situações muitas vezes mais sutis, por achar que a situação ideal está atrás daquilo que você quer tanto, né? Que você busca. O querer, né, nesse caso, de você ter metas e objetivos, ele é positivo, porque isso está muito relacionado com o processo de evolução, né? A gente não deve se estagnar e achar que a gente vai esperar e as coisas vão acontecer, porque tem muita confusão em relação a isso. Mas é violento quando você quer que o outro ele manifeste algo que ele não é. É violento quando você quer mudar alguém, né? Quando você quer interferir no direito do outro de viver a experiência dele que está certinha para a evolução dele. Então é violento quando você tem essa arrogância de achar que você sabe mais do que a providência divina, que é quem rege toda essa sabedoria maravilhosa que te coloca no fluxo, quando você está entregue e confiança. É violento quando você obriga energeticamente o outro a se sentir mal com o que ele é. Então você faz toda uma situação para a pessoa realmente acreditar que existe um problema, que é errado ela ser o que ela é, ou ela experienciar o que ela está experienciando, mesmo que sejam erros. É um momento necessário de se viver o erro para depois essa pessoa conseguir refletir sobre isso, ter crescimento e chegar nos acertos. Então a gente não tem uma energia de acolhimento, de abraçar o processo do outro e a humanidade do outro. A gente gera uma energia de violência e esforço para que o outro corresponda com algo que eu criei mentalmente como ideal. Então, como que essa pessoa deveria ser, né, no meu ideal? Então, essa energia, ela te tira completamente do fluxo da experiência harmônica. E a experiência, o fluxo, ele sempre traz essa vibração da pureza, da inocência, da mágica, que você fala, nossa, caramba, tudo se revelou de uma forma tão incrível e perfeita, porque a existência é perfeita. Se a gente começar a sair dessa coisa da mente que cria condições que, na verdade, são projeções ilusórias, a gente percebe que está tudo certo, que é tudo perfeito e que é tudo lindo. Então você começa a ver beleza em todo o processo, inclusive no processo do outro, na trajetória do outro, nas dificuldades que ele tem, mas também a força que ele tem para superar os desafios, né? Então a gente consegue ter uma visão muito mais ampla de tudo, com essa energia do acolhimento, de realmente abraçar a experiência do outro também, e dar esse colo para o outro, porque é isso que a gente precisa entender da relação, é um abraçando a experiência do outro e gerando também um potencial para que o outro consiga chegar, né, e ultrapasse as suas dificuldades de forma a se sentir realmente aceito no 100%, né? Você saber que a pessoa que está do seu lado te aceita e te quer e gosta de você no 100%. A gente valoriza e entende, né, que o processo é muito importante. Como a Noemi falou, independente do que está acontecendo nesse processo, se ele é, muitas vezes, dificultoso, desafiador, ele não tem esse peso que a gente coloca, né? Nossa, isso é uma fase horrível, essa pessoa ela é horrível porque ela não consegue
corresponder ao que eu imagino que mas tudo isso é o processo, porque a gente também tem os nossos processos. A gente deixa de ver o nosso processo e muitas vezes essa violência já parte de como a gente encara os nossos processos. Eu costumo sempre, como a gente também fala, né, e chega, tudo isso que a gente está falando, a gente conecta muito com o movimento das nossas ações, que a gente vai falar das práticas também, e eu sempre trago o paralelo com a minha atividade, com a dança, e é por isso que a gente entende a importância das práticas todas, né, porque todas acabam acessando lugares em comuns, porque é muito comum a pessoa já chegar, quando, vamos supor, fazer aula de dança, ou numa prática respiratória, ou numa prática a dois, você já está com aquela imagem cristalizada que você quer chegar no ponto. E você não entende que, sim, o esforço ele vai existir, né, da repetição, mas ele não pode ter essa violência de você achar que você vai sair do 0 para o 100, de uma hora para outra. Né? Você já se frustra, você fala assim, nossa, eu sou muito ruim, eu não consigo fazer tal coisa, ou isso que está acontecendo aqui, tá vendo, a gente não consegue se entender. Você vai fazer uma prática 2, né? Você já gera o conflito, porque você espera que aquilo já aconteça na maior perfeita harmonia e perfeição, só que a perfeição está justamente nesse primeiro processo de você conseguir ir acertando as coisas. Isso faz parte, assim que você aprende, para chegar nesse lugar que a gente idealiza, de dominar o seu corpo, dominar as práticas, vai de você também não iniciar já com essa violência, com essa energia demasiada de ter que alcançar, né? Porque na verdade não tem um ponto, a gente não sabe onde a gente vai chegar, né? A gente não tem um ponto fixo que a gente já começa sabendo onde vai dar, a gente não sabe onde nada vai dar, né? Então a gente já tem que começar, a gente já tem que se propor a fazer as coisas simplesmente por elas e observar todas as situações durante o caminho e daí ter esse acolhimento com a gente mesmo, com o próximo, com os processos, né? Então isso também a gente pratica essa ideia de liberar esse esforço, né? De ter que fazer a todo custo, ter que ser bom, ter que corresponder, né? Uhum, porque isso também já tem uma punição, né? O que é a energia da violência? É o julgamento que está contido, ou seja, você não consegue ter a compreensão, a clareza do processo do outro, porque você não entende o seu. Então você julga a partir de uma distorção de mundo ideal, que está relacionado muito com as crenças que a gente falou, que são limitantes, e você não consegue muitas vezes corresponder às suas expectativas na vida, então você mesmo se frustra porque você não consegue ter disciplina, porque você não consegue ter a proatividade que você precisaria, ou porque você não consegue se alimentar direito, então aquela energia já está ali, né? Uma energia de violência, porque você não se abraça, você não se dá colo, você não tem paciência com o seu processo, você não tem acolhimento com o seu processo, e essa energia você descarrega em alguém, muitas vezes, e você só direciona. Então, se não existir nenhuma pessoa, você faz isso com você mesmo. Agora, se tem um outro, você começa a direcionar para o outro, o julgamento, a cobrança, a crítica e a punição, né? De dizer, quando você diz para o outro que ele não é suficiente sendo quem ele é, isso é muito violento, isso é muito agressivo, isso às vezes é muito pior do que você dar um tapa numa pessoa, porque aquilo vai reverberar dentro dele de uma forma muito negativa, né? E pode desestruturar toda essa questão de autoestima, de libido também, porque é ruim você não se sentir aceito, né? Isso é uma das coisas que mais baixa libido também. E o que a gente percebe é que justamente por toda essa questão de controle, a gente acaba estando nessa vibração da violência constantemente na nossa vida. Então a gente vai agindo dentro de castelos que a gente cria ilusório de como deveria ser a vida, né?
E a gente esquece que a vida pode ser muito maior, ela pode ser muito mais mágica do que os padrões que a gente tenta reproduzir para se enquadrar, para ser aceito, para se encaixar dentro de um sistema que às vezes a gente nem para pensar se realmente nos satisfaz, né? E a vida são infinitas possibilidades, você pode tanta coisa na vida. Então, quando você está na energia do fluir, do fluxo, para estar na energia do fluir e do fluxo, você precisa ter uma sabedoria e uma humildade de entender que existem muito mais coisas do que aquilo que eu consigo saber na existência. E que existem muitas mais possibilidades de felicidade, de caminhos, do que aquilo que eu julgo, né? Então você tem que ir para um lugar de humildade e não de arrogância, de achar que você sabe como fazer a vida ser boa. Porque, na verdade, isso está sendo criado a partir de uma mente limitada que vai sempre vibrar no medo e na cristalização e no controle. E a gente está ignorando a nossa possibilidade de se relacionar com uma consciência muito maior do que a mente não é consciência, que é a consciência divina, que age em tudo, né? Que age em nós e através de nós. Então, quando a gente tem essa humildade, você vai para esse lugar de humildade, entender que existe uma providência divina, que está regendo tudo, e que isso é muito perfeito na vida, e você vai fazer isso se você observar a vida, se você observar os encontros, se você ouvir histórias, se você se lançar na vida, realmente sair da mente, começar a estar na experiência, você começa a entender que o que você sabe é muito pouco. E se eu sei muito pouco, eu me abro para que a vida me mostre, para que as coisas cheguem, né? E a gente sempre fala isso, né, Alan? É engraçado que eu já estava pensando exatamente nisso. É interessante a gente tentar olhar, que a gente fica perdido, tá, mas como eu faço isso, como eu faço aquilo, tá, mas assim, tô confuso. Tudo isso vai partir muito, vai ser muito útil, vai ajudar muito você a entender primeiro da onde surgem as suas referências, que todo mundo tem referências, todo mundo cria e cresce a partir de referências, que são interessantes. A gente precisa de muitas delas para chegar em algum lugar, para entender. Só que a gente tem que desapegar e entender que elas não são tudo. É como a Noemi falou, a vida tem muito mais possibilidades do que só o que a gente tem como referência, porque essas referências são a partir do que a gente viveu até agora. Então, se a gente fica muito preso a essas referências, a nossa mente vai impedir que a gente se lance na experiência, para que as próprias experiências possam mostrar para a gente que existe esse além, né, além dessas paredes. A gente viu um vídeo esses dias que é muito interessante, né, que ele fala que sentido que faz abrir as portas, novas portas, se eu já não tenho mais paredes, né? Então você passa a olhar tudo com um olhar muito mais amplo e desapegado de que tem que ser algo específico, né? Você deixa de tentar encaixar as situações nessas caixas que você mesmo criou. Exato. E nesse sentido você não vibra mais no medo, você vibra na confiança de que sempre há algo melhor, e aquilo que eu venho dizendo para vocês, que não é 99% das vezes, gente, é 100% das vezes algo melhor vai vir para a gente, porque a gente está evoluindo, a gente está se melhorando um pouquinho. Mesmo quando a gente acha que não está, a gente está. E esse pouquinho, ele já contribui para que alguma coisa melhor aconteça. Então, 100% das vezes, algo melhor chega. Então, se você está num relacionamento que realmente não está bom, e você percebe que o outro não está satisfeito de estar com você, ou que o outro está se interessando por uma outra pessoa, deixa aí. Aprenda a deixar ir, a não usar a energia da violência. Por quê? Porque se essa pessoa não é realmente o seu encaixe mais, ela já foi, não é mais, ela contribuiu, sei lá, para um mês de experiência na sua vida, ok, não tem nada de errado, sua mente vai dizer que vocês deveriam ficar eternamente juntos. Mas a experiência está te dizendo que você só precisava do aprendizado de um mês. Né? E que para quê? Para que você pudesse estar pronto para alguém que vai chegar
que vai ser muito melhor do que essa pessoa, sem dúvida nenhuma, para uma experiência maior. Talvez de tempo ou não, mas as pessoas chegam contribuindo para algum crescimento que a gente precisa e elas não vão estar com você eternamente, elas vão passar na sua vida, depois elas vão se distanciar, porque o aprendizado com ela já deu, e aí outras pessoas vão chegar. E também, simultaneamente, a gente pode ter esses encontros, nada nos impede de ter outros encontros na vida, porque a gente tem simplesmente uma ideia de que se eu estou me relacionando, eu não posso me relacionar com mais ninguém. Então eu limito a minha possibilidade de aprendizado, de crescimento, porque eu trago uma condição mental, né, de controle. E o que eu faço com a minha experiência? Muitas vezes eu fico dentro da minha casa, junto com o meu companheiro, já deu a possibilidade de trocas energéticas e de crescimento, porque a gente também não está se alimentando de outras fontes. E aí eu vou para o trabalho frustrado, volto, fico em casa frustrado, e mesmo assim eu vivo essa vida com medo de perder aquela pessoa que está ali, que já não me alimenta mais. E pior, eu já não alimento mais ela, porque a gente não está tendo base de experiência para nos alimentarmos. E aí a gente não tem o que contribuir, claro. Então, essa questão de você estar no fluxo, em entrega e confiança, entender que não tem nada de errado com você experienciar e poder se alimentar e aprender com isso através de trocas com outras pessoas, porque é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo com inúmeras possibilidades e não só com aquela pessoa que você vai estar se relacionando. Então, nesse sentido, quando a gente entende isso, a gente fica muito feliz quando o outro faz o que ele gosta de fazer. Então, poxa, que legal que ele vai jogar futebol com vários amigos e que ele vai falar de sexo, que ele vai falar de mulher gostosa, que ele vai falar do Brasil, que ele vai falar da política, porque ele vai se alimentar de alguma coisa que vai trazer lucidez, que vai fazer ele entender se ele quer ou não quer estar comigo. Então, se ele volta para mim, depois de ter todas as experiências, é porque, nossa, que incrível, tá tudo certo. É para a gente estar junto mesmo. Ele vai para o mundo, tem todas as experiências e volta feliz da vida, sabendo que ele quer estar com você. Olha que mágico, olha que incrível. Agora, quando você põe a energia da violência, você obriga o outro a estar com você. Você obriga o outro a fingir que ele quer estar com você. Isso é muito ruim, né? A gente quebra completamente o fluxo e está fazendo algo que não é bom nem para mim, nem para o outro. Você fica obrigando a pessoa a achar que tudo com você é a melhor opção, né? Sempre com você. Entra arrogância, é uma arrogância você achar que sempre você é a razão do viver do outro e você também acha que o outro é a razão da sua felicidade e sem aquela pessoa, sem aquela situação, nada faz sentido. Mas é só uma mentira, né? Isso é o romance criado, eu fico brincando, né, com os filminhos da Sessão da Tarde, você fala, é a razão do meu viver. Ok, você saber que você quer voltar para aquela pessoa ainda no final, na conclusão de tudo que você vive ainda continua a fazer sentido voltar para aquela pessoa, você ainda sente que você quer trazer essas experiências e trocar, né, continuar trocando, isso é o mais maravilhoso, com certeza. Porém, ficar nessa situação, né, sem... É ilusório você achar que você sempre vai poder dar tudo para aquela pessoa e você sempre vai receber tudo daquela pessoa. Principalmente quando vocês bloqueiam uma experiência e o fluxo natural do que cada um tem que viver. E quando a gente fala isso, é muito engraçado que naturalmente as pessoas já associam a questão sexual. A troca energética não é só o sexo, né? É muita coisa. Né? De você poder conversar, você poder sair. Só que num relacionamento já se cria aquele estigma de, nossa, você vai jantar sozinha com um cara? Você já falou, já tem aquele padrão preconceituoso de que se você vai jantar sozinha com um cara, só pode ser para outra finalidade. E não simplesmente porque você é uma pessoa que é interessante, mesmo que ela tenha conhecido hoje. E pode ser que na troca energética exista o flerte. Mas
O quanto que você se sentir desejado, às vezes, é interessante para a sua relação. Você volta com a autoestima mais alta, você se sente realmente uma pessoa desejável. E, às vezes, tudo isso pode ser utilizado para melhorar a relação. Então, a gente não pode cristalizar as coisas como bom e ruim, certo e errado, porque nessas experiências a gente está buscando algo que está faltante. E alguma coisa que a gente precisa, e pode ser muito infantil, você fala, nossa, essa mulher precisa se sentir desejável, ai, como ela é fútil. Isso é um julgamento muito raso seu, você não sabe a complexidade que existe dentro desse ser humano em relação à carência, as situações que ela viveu de desconstrução, a traumas, a tanta coisa, que ali você está fazendo um julgamento muito raso e para a pessoa aquilo é uma cura, né? É uma cura necessária que vai contribuir para que a relação fique melhor, a pessoa não fique tão ciumenta, tão possessiva, tão se sentindo inferior. É péssimo quando o outro se sente inferior a você, porque ele te coloca num lugar horrível de não admirar ele. Né? Então a gente para de admirar aquele que se sente inferior, não é legal que os dois caminhem junto. E a gente percebe uma energia do esforço violenta de abafar, de diminuir, de impossibilitar a experiência do outro. Então se usa muito a violência para impedir que o outro vá. Então a gente fala, a gente ameaça de forma indireta. Então, mas se quiser ficar comigo, é assim, porque se não fizer assim, você não fica comigo. Então a gente vai usando muito essa energia realmente da violência e do esforço e quebrando o fluxo. Porque o ideal seria, faz tudo o que você quer. Porque eu quero ver a real dessa relação, se ela realmente é suficiente para nos manter na conexão. E não, eu vou te impedir de fazer tudo o que você quer, para te obrigar a ficar nessa conexão. Porque isso pode ser uma perda de tempo de anos para os dois. E aí você perder os melhores anos da sua vida de potencial dentro dessa ignorância. Porque toda sabedoria da mente é ignorante na medida que ela ignora a providência divina, essa humildade que a gente tem, essa consciência maior, né, de que tudo está certo, e a gente vibra muito no controle e no medo. Né? Isso te faz ser ignorante das infinitas possibilidades. Então a mente ela sempre te deixa condicionado, cristalizado a algo. E isso faz com que você ignore o potencial da experiência, né? Então a gente tem que sempre estar aberto para a experiência e permitir que o outro realmente esteja aberto para a experiência. Assim a gente vive relacionamentos saudáveis, fora da violência e do esforço. Isso não significa que eu não vou buscar ser melhor, que eu não vou buscar estar mais saudável, que eu não vou buscar estar mais bonita, que eu não vou buscar ser mais desejável, que eu não vou buscar uma série de coisas que também alimentam, né? Alinhado com o meu processo de evolução, né? Com o nosso processo de evolução. Por que a gente tem que ficar caquético? Chico Xavier falava isso e muito bem, porque a espiritualidade ela é tão cruel com essa questão da imagem que Chico Xavier ele era careca, ele não gostava, ele tinha várias perucas. E aí o que acontecia com o Chico? Num determinado momento, o cara mais foda, né? A vida dele foi incontestável. As pessoas, os seguidores, vamos chamar assim, olhavam para ele e falavam assim, mas Chico, você precisa ter perucas, isso não significa que você está no ego, na vaidade? Como? A vaidade está muito distante da realidade da evolução espiritual. Então, imagine uma mente que ignora toda a trajetória de um Chico Xavier para julgar o fato dele querer estar bonito. Como se beleza fosse um problema que te tira da consciência. Né? E aí a gente traz um conceito, fica enraizado tanto nisso, que você pega Jesus, porque Chico Xavier era o quê, gente?
e julga ele. E não foram 1, 2, 3 pessoas. E a Chico respondeu, não é porque eu sou consciente e eu tenho espiritualidade que eu tenho que ficar caquético. Eu quero me arrumar, eu quero estar bonito. E não tem problema nisso. E mesmo assim a gente continua bombardeando a questão da beleza, da vaidade, do cuidado, considerando que as pessoas que estão se cuidando muito são fúteis. Então a mente vai cristalizando, colocando várias condições que sem que você perceba, você vai abrindo mão. Você fala, não, agora eu sou mais madura, agora as coisas mudaram para mim, tem outros focos, eu tenho que dar importância maior para isso na vida. Você vai validando isso e aí você vai esquecendo também do princípio que vai te trazer libido, né? E que é o natural. Todo mundo quer se sentir bem. E todo mundo, para se sentir bem, tem que se sentir bonito. Isso é o natural. O antinatural é você se sentir bem estando caquético. Isso não é natural. E eu acho assim, eu realmente não acredito que a pessoa que está totalmente abandonada, largada, ela pode se sentir bem. Pelo menos durante anos atendendo pessoas, eu não vejo isso como uma realidade, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente vai se abandonando dentro das relações e usando uma energia de violência e esforço, porque eu acredito que eu não devo me cuidar porque eu preciso juntar dinheiro para que quando eu ficar velha eu tenha as condições de morrer pagando pelo menos um hospital decente. Mais digno, né? Tipo mais assim. digno, não sei o quê. Então a gente vai construindo caminhos assim para o caos mesmo, né? Com essa energia da violência e do esforço, realmente. E não ver o fluxo, que a providência está ali, um braço sempre chega quando a gente está nessa vibração. A gente vai conhecer pessoas incríveis, a gente vai conhecer médicos sensacionais, e por que não? Né? Mas você se condicionar. Eu não vou ter o dinheiro para pagar o meu tratamento e vou morrer velho e fudido. E aí, mas e na experiência? Você não pode conhecer um monte de pessoas incríveis, médicos e não sei o que, várias situações que você pode criar e materializar sem que você precise estar nessa condição da violência e do esforço de, nossa, vamos pagar este plano de saúde todo mês que custa R$3.000 e a gente fudido, só ganha 5. Mas porque isso é prioridade. Entende onde a gente coloca a energia de violência e esforço o tempo inteiro na vida? Então, isso é estar fora do fluxo. Sei que vocês vão se debater muito. Nossa, mas como? Mas é bem isso. E na natureza, isso já acontece, né? A flor, ela é mais colorida para atrair, né? Elas já nascem de uma forma natural para poder atrair os insetos, então ela tem cores mais vibrantes, o leão, sei lá, várias situações da natureza que o animal tem seus requisitos para atrair a fêmea, para se atrair o tempo inteiro. Então isso já é uma coisa mais do que natural, né? Você também se cuidar, você gerar essa manutenção para que você tenha as condições necessárias para atrair as situações necessárias para a sua vida. Isso não é nenhum problema, não é ruim. E no fim do dia, todo mundo gosta de receber uma cantada. Por mais que você possa falar o que for, o outro foi machista, o outro foi aquilo, a outra foi isso, foi agressivo, isso, aquilo, tá, tem essas situações. Mas no fundinho, você ainda prefere receber uma cantada, eu tenho certeza, do que você passar na rua sem ser notado. Desapercebido. Né? No final, ainda é muito mais importante em algum nível para você falar assim, opa, ainda chama atenção. Né? Nem que você vai fazer algo, né? E mesmo que isso de alguma forma tenha sido um pouco ofensivo, mas se você souber usar isso da forma positiva, você vai se alimentar e falar, não, legal, eu tô bem, as pessoas me notam, as pessoas me olham, eu tô trabalhando esse lugar sem culpa, né? Sem essa punição. Existem várias e várias situações. A gente cristalizar dizendo que é péssimo receber cantada porque é ofensivo, porque é não sei o quê, porque é agressivo. E por que ele olhou pra minha mulher desse jeito, né? Você já gera uma condição, porque pode ser que a pessoa nem tá te cantando dessa forma, mas você tá naquela condição que você recebe assim. Então a gente também tem que entender que a forma como a gente recebe
está muito relacionado com a condição que a gente cria, né? Com essa condição mental que vai gerar julgamento e interpretação. Mas você nunca sabe como o outro está se projetando, né? E então faz parte da vida, é natural essas trocas de energia com mais pessoas. E é o que a gente fala, é muito difícil quando você está na consciência você acabar fazendo escolhas que não vão ser boas para você. Então, de verdade, você fica muito mais seletivo, você fica muito mais... você consegue discernir muito mais do que quando a gente está na distorção, quando a gente está numa tentativa violenta de se manter dentro de uma posição que também é antinatural, que você não é aquilo. Então você tem uma fala, você tem uma rigidez, você tenta corresponder, você se mantém, mas naturalmente você percebe que você tem vontades de outras coisas que não são compatíveis com todo aquele esforço, toda aquela violência que você está colocando na vida para ser algo, né? E em algum momento você vai surtar e você vai precisar viver a outra polaridade. Então o que a gente mais vê é as mulheres todas condicionadas a isso, é errado, aí não pode, não, acaba com o quê? Com amante. E aí tem um monte que tem amante, uma quantidade absurda que tem amante. Quando você faz os cursos, você percebe assim, claramente o quanto isso é comum, que é uma realidade muito comum, e o quanto que, se você perguntar num curso quem já traiu, 99% já traiu, né? Porque a traição é uma situação que acaba sendo gerada por conta de todas essas condições violentas e de esforço que a gente coloca na vida, que te impede de ser natural, fluxo, verdade, fluidez, enfim.